Capítulo 15 – Símbolo devastador. Hoje, Lin Ming havia se preparado o melhor possível no traçado das linhas e dos símbolos. Ele não era inferior àqueles altos mestres. Manipulando o suco da grama vento do céu, Lin Ming abriu ambas as mãos e uma única gota do líquido esmeralda voou no ar onde permaneceu firmemente. Olhando para essa pérola verde líquida, Lin Ming fechou os olhos quando suas mãos brilharam e formaram uma série de selos. Esses movimentos haviam sido impressos há muito tempo em sua mente, e junto com as memórias do fragmento de alma, esses sinais complexos eram tão instintivos como respirar. Com uma respiração profunda, Lin Ming começou. Seus 10 dedos fluíram como um ramo em uma tempestade, e eles até chocaram uns com os outros pois sua velocidade de formação de selo era muito rápida. Seus dedos ficaram turvos quando outra gota de líquido de um material diferente voou para o ar. Com sua força da alma repleta de energia, Lin Ming rapidamente formou bonitos e misteriosos símbolos de inscrição. A fim de preservar sua força da alma, Lin Ming tinha começado a trabalhar em outro material antes que primeiro tivesse terminado. Neste plano de alta intensidade e altamente complicado, a taxa de erro de Lin Ming foi extremamente baixa. Quando a inscrição estava meio terminada, Lin Ming começou a sentir a tensão. Quando a inscrição foi completada em 2/3, Lin Ming sentiu que sua força da alma estava chegando ao fim, e começou a girar a fórmula do verdadeiro caos primordial. Com isso em mente, a chance de que um problema surgisse também aumentou. Lin Ming apertou os dentes e continuou. Ele ainda tinha que dividir os vários materiais para usá-los para desenhar a runa final. Seda da larva celestial está completa. O tenso Lin Ming finalmente soltou um suspiro de alívio. Seda da larva celestial era o que mais lhe faltava. Ele não podia se dar ao luxo de falhar. As 5 runas. Lin Ming contou o número em seu coração enquanto sua força da alma alcançou o limite. 4, 3, 2. Sucesso! Lin Ming terminou a inscrição neste momento. As runas cintilantes brilharam intensamente por um breve momento enquanto elas se fundiam em uma inscrição do tamanho de 1 centímetro quadrado. Suspensa no ar. Lin Ming quase desmoronou, mas enquanto olhava para aquela inscrição completa flutuando no ar, não sentia nada além de alegria absoluta. Esta pequena inscrição era como seu precioso filho. Ele passou um mês de sofrimento desumano e enormes quantias de dinheiro para criá-lo. O ancião tinha chamado esta inscrição de símbolo devastador. Este título era um pouco vulgar e infantil, mas derivado do respeito que Lin Ming mantinha para este ancião em seu coração, ele não mudou seu nome. Era o símbolo devastador. Lin Ming tinha comprado 15 dos mais baratos papéis de símbolo por 1 a 2 liangues de ouro por dúzia. Com apenas um pequeno pedaço de força da alma, o símbolo devastador caiu no papel de símbolo. Linhas de ouro convergiram para formar antigas runas no papel de símbolo. O papel de símbolo era verdadeiramente simples, e consequentemente, o fazia ter uma aparência completamente sem graça e nada interessante. No último minuto de formação do papel de símbolo, Lin Ming mudou a aparência ou desenho para fora com sua força da alma. Parecia um padrão de chama. Esse tipo de desenho deixado nos tesouros de inscrição se tornaria um sinal. Seu sinal. Muitos mestres de inscrições tinham seus próprios desenhos personalizados como uma marca de seu trabalho. Lin Ming decidiu sobre as chamas, como chamas representado o renascimento em Nirvana. Cultivar um caminho marcial era uma prova pelo fogo. A dor era constante, e o perigo sempre estava presente. Viajar por este caminho queimaria alguém em cinzas. Somente aqueles que têm corações firmes e vontades imensuráveis poderiam renascer através das chamas, e tornar-se um dragão, ou uma fênix que ascende como um deus aos céus. Lin Ming recebeu com cuidado este precioso papel de símbolo. Abriu a janela, o ar fresco e a luz do sol brilhavam sobre ele, refletindo em seus olhos injetados. Ele estava cansado até os ossos e queria dormir logo, mas Lin Ming tinha uma satisfação sem precedentes. Tempo antes do exame do Palácio Marcial dos 7 Mistérios, 2 meses e 10 dias. Nos últimos 5 dias, Lin Ming havia marcado sua última inscrição no papel de símbolo. Assim, todos os seus materiais tinham sido esgotados completamente. Ele conseguirá criar 4 cópias do símbolo devastador. Olhando para esses papéis de símbolo, Lin Ming tinha forte sentimento de realização. Agora ele queria vender esses 4 papéis de símbolo. Na última feira, a inscrição gravada pelo mestre Bion foi vendida por 1.500 liangues de ouro. Claramente isto foi afetado pelo renome do mestre da inscrição. Lin Ming não tinha vendido nenhuma inscrição antes, então ele não era famoso ou conhecido, mas ele estava confiante em seu trabalho. Esta inscrição veio do reino dos deuses. Seu efeito comparado ao trabalho do mestre Bion foi como os céus e a terra. Simplesmente não havia comparação. Naquela memória do ancião, o símbolo devastador era meramente a inscrição mais básica, mas era o suficiente para usar em um equipamento superior, um equipamento de grau 3. Se usado em equipamento de grau inferior, então o efeito aumentaria em pelo menos 60%. Não só isso, mas o símbolo devastador também concedia aos equipamentos uma habilidade adicional. Algumas técnicas de inscrição de nível superior podem inserir habilidades adicionais ao equipamento. Ao concentrar a força da alma, era possível usar essas habilidades. Eles variaram de ataques de energia, aumento na defesa das armaduras, técnicas ilusórias, técnicas demoníacas e muito mais.
A inscrição de Lin Ming se gravava em uma arma, daria a essa arma uma habilidade chamada ataque instantâneo impetuoso. A pequena runa de inscrição era de fato uma matriz complexa. Quando o usuário concentrasse uma quantidade maciça de força da alma na arma, a inscrição absorveria esta energia, iria comprimi-la ao limite, e então, instantaneamente entraria em erupção. Em um combate de curta distância, este movimento era verdadeiramente formidável em sua letalidade. Lin Ming realmente não acreditava que sua inscrição fosse tão incrível quanto as que ele recontou nas memórias do ancião. Definitivamente, não havia nenhum modo para um equipamento alcançar um aumento de 60% em poder no seu nível atual. Quanto a esse ataque instantâneo impetuoso, Lin Ming não sabia se realmente funcionaria, porque a técnica de inscrição era muito complexa. Depois de fazer o produto final, todas essas runas e símbolos estavam concentrados nessa minúscula inscrição. Por isso era difícil para o criador mesmo julgar a capacidade do produto final. Havia apenas muitas estruturas possíveis e um número correspondente de erros possíveis. No pior cenário, a arma pode até explodir. Enquanto houvesse o mais ínfimo dos problemas, toda a inscrição teria de ser vendida com grande desconto. Lin Ming finalmente teve uma noite de descanso completa e dormiu feliz até o amanhecer. Sua força da alma e energia estavam em condições de pico. Ele perguntou de Lin Xiaodong por algumas feiras e endereços de casa de leilão, e depois partiu com seus papéis de símbolo. Ele tinha comprado algumas roupas novas, incluindo uma capa com capuz que cobriu seu rosto. Embora as feiras e casas de leilões sempre tivessem uma boa reputação por segurança e não deixasse vazar as identidades dos clientes, era melhor ter cuidado. Afinal, se os 4 papéis de símbolo forem vendidos por qualquer preço alto, e se soubesse quem era a pessoa, eles poderiam roubá-lo e matá-lo por suas posses. Lin Ming foi primeiro para o salão oficial de leilões da Cidade da Fortuna do Céu. Havia muitos salões de leilão na Cidade da Fortuna do Céu, e não havia um que se destacava entre os outros, então ele escolheu um com uma reputação ligeiramente melhor. Contanto que esses 4 papéis de símbolo fossem vendidos, ele seria capaz de comprar os materiais para o medicamento. Entretanto, à medida que Lin Ming se aproximava da casa de leilões, ele pensou que era demasiado simples. Obrigado por nos acompanhar.